Livro de Hebreus, no capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, nós vamos ler os primeiros 4 versículos. Se todos acharam, vamos fazer a leitura? Hebreus capítulo 2, verso 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Só até aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te agradecemos mais uma vez, Senhor, agora de frente da sua palavra, que essa palavra possa ser fiel realmente à sua palavra revelada, que os corações possam ser abertos para receber essa palavra e que somente a sua palavra seja sempre pregada. Que nós possamos te louvar com um grato coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 14, ele diz: prossigo para o alvo. E ele enfatiza isso algumas vezes: prossigo para o alvo. E isso me fez lembrar de uma notícia que eu vi um tempo atrás, uma notícia de março de 2012. A Força Aérea Canadense, ela avistou um navio de pesca flutuando à deriva, perto do litoral do Canadá. Era um barco fantasma, um barco que não tinha ninguém dentro, um barco fantasma. E aquele barco ele foi abordado, chegaram no barco, subiram, não tinha ninguém lá dentro. E depois de algum tempo perceberam que era um barco de pesca japonês. E esse barco ele tinha sumido quando aconteceu aquele tsunami terrível em 2011, em março de 2011. E fazia um ano e pouco que aquele barco estava à deriva. Ele foi levado pelo tsunami e atravessou o Oceano Pacífico inteiro. São milhares e milhares de quilômetros. Foi levado a sabor das correntes. E esse barco ele ficou lá e não cruzou com nenhum navio. É um barco até de tamanho grande, 50 metros. E eu lembrei dessa notícia, vendo isso que o apóstolo Paulo falou. Esse barco ele ficou à deriva. Ele ficou sendo levado sem ninguém dentro, sem uma âncora, sem ninguém no controle. E ele atravessou todo o Oceano Pacífico e foi levado pelas correntes. E, infelizmente, esse é um retrato perfeito da maioria das pessoas. Não pessoas que acreditaram num falso evangelho. Não, Hebreus não tá, é uma carta para a igreja, ele não está falando com pessoas que não creram no evangelho, que não dizem crer no evangelho, mas que acreditam, que ouviram, que tiveram essa oportunidade, esse privilégio de, numa época tão rara de se ouvir a verdade, eles tiveram esse privilégio de ter contato com a vontade de Deus, mas grande parte dessas pessoas não estão indo para alvo nenhum. Elas não podem falar como o apóstolo Paulo falou em Filipenses 3,14, eu prossigo para o alvo, eu deixo as coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o alvo. Nós sabemos que anos depois, no final da sua vida, anos depois da sua conversão, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, Paulo vai falar aquela frase tão conhecida: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu nunca estive à deriva, nunca tive à deriva, eu tinha um caminho, tinha um alvo, e eu segui esse caminho e fiquei nesse caminho e cheguei no alvo. Eu combati um bom combate, eu nunca estive à deriva, nunca fui como aquele barco que ficou à deriva, foi sendo levado pelas correntes. Eu tinha uma rota e eu fui por essa rota. E a maioria das pessoas que ouvem a verdade, elas são assim como esse barco, elas ficam à deriva. Apesar de ouvir a verdade, de saber de todas as maravilhas de Deus, que Deus fez em Cristo, tudo que Cristo é para nós, eles estão à deriva. E você pode pensar, mas por que essas pessoas ficam à deriva? Elas conhecem. E na vida das pessoas, às vezes, não acontece tsunami como aconteceu com esse barco.
Mas pode acontecer uma coisa parecida, como, por exemplo, uma pessoa entra num barco na beira do mar e ela deita ali para relaxar, para olhar para as estrelas, e fica ali com o tempo sem âncora, né? Deita ali, o barco fica ali na beira da praia, e quando você se percebe, passa algum tempo, você não vê mais a terra. O vento já te levou para longe, as correntes já te levaram para o meio do mar, e por mais que você tente remar contra, você já foi. A corrente às vezes é mais rápida, você rema devagar e o vento é mais forte, o tempo fechou, ventou, e você não consegue, você não sai do lugar, você, pelo contrário, a corrente é muito mais forte e você continua andando para trás sempre, você fica à deriva. E Paulo, usando esse exemplo, ele disse: eu nunca estive à deriva, é isso que ele está falando. Mas por que a maioria das pessoas então ficam assim? E a Bíblia fala disso, quando ela trata desse problema, nós vamos ver, o livro de Hebreus fala muito disso, a Bíblia fala disso com a maior seriedade possível. Quando nós viajamos de avião, normalmente antes do avião sair, a pessoa dá uma série de explicações, pega o assento vai servir como boia, e todas aquelas coisas, e ninguém presta atenção naquelas coisas. E tem muitos motivos que as pessoas não prestam atenção, né? Todas as vezes que a gente voa, as pessoas repetem aquilo, e os comissários não falam com uma grande paixão aquelas coisas, mas eu não acho que seja exatamente esse o problema das pessoas não prestarem atenção. O problema é que, quando eles falam aquelas coisas, não tem nada de extraordinário naquilo, né? Eles repetem as mesmas coisas e são coisas simples. Imagine se eles falassem: olha, esse assento que você está sentado, ele vai servir como paraquedas. Aí você vai, opa, é uma coisa diferente, você vai prestar atenção. Mas, como é sempre a mesma coisa, então as pessoas pensam: mais uma vez, né, mais uma instrução, e não tem grande novidade. Ou seja, na verdade a gente não pensa que o avião vai cair, por isso que a gente não dá muita importância para isso. É um caso improvável que o avião vai entrar em colapso. Então nós achamos que no momento que acontecer alguma coisa, aí eu vou prestar atenção, aí eu vou atrás de saber, aí eu vou perguntar para alguém, se caso acontecer alguma coisa, eu vou perguntar para alguém, vou achar alguém para me ajudar, e se eu não achar ninguém, eu vou dar um jeito. E nós achamos que vamos encontrar uma solução, uma maneira de escapar com a nossa sabedoria. E é assim que a maioria das pessoas ouvem o Evangelho, que elas, do mesmo jeito que essas pessoas escutam os comissários, elas pensam: eu não estou correndo perigo nenhum, está tudo certo, eu conheço o Evangelho, estou tranquilo, não tem perigo, não estou correndo risco nenhum, não tem nada me perturbando. E se acontecer alguma coisa algum dia, eu vou ligar para o pastor, vou ligar para os irmãos, vou pedir uma opinião, vou conversar. Ou se ninguém me atender, eu vou dar um jeito, vou falar com Deus na hora. E é assim que nós tratamos, né, a coisa mais essencial da nossa vida cristã, dessa forma. Muitos de nós fazemos isso. E nós nos reunimos, então, em vários cultos, e nós pensamos: vamos ouvir mais uma mensagem, mais um sermão. Vamos lá cantar uns hinos, vamos ouvir mais uns sermãos. E por isso que Spurgeon dizia, o pastor, ele deve se preparar para pregar, e às vezes acontece do pastor se preparar 30, 40 horas, estudando o sermão, vendo todas as coisas que aquele sermão, que aquela passagem bíblica pode dizer. Mas Spurgeon disse: e quem vai ouvir? Se prepara para ouvir? A pessoa passa esse tempo se preparando para ouvir a palavra de Deus? Não, é só mais um sermão. E a gente chega no nosso texto, que a gente leu. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza em toda transgressão e desobediência e recebeu a devida punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? É isso que o autor de Hebreus diz. Ele diz: portanto, por causa dessas coisas, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. E aquelas pessoas daquela igreja, elas estavam à deriva. Assim como aquele barco, elas estavam à deriva. Assim como aquele barco no meio do Pacífico. E a razão não era porque elas não estavam dando muita atenção ao que elas ouviam a respeito do Evangelho. Essa, na verdade, é uma das 5 passagens de advertência do livro de Hebreus a respeito disso. E ele, quando Hebreus fala isso, para a gente prestar atenção, para a gente não se perder, ele não está dizendo que cristãos genuínos, salvos, resgatados, que nasceram de novo, que eles podem se perder, eles podem abandonar a fé.
Não, ele está ensinando que cristãos são pessoas que não vivem à deriva. São pessoas que têm uma âncora, que têm uma rocha, que têm os olhos fixos em Cristo. Ele está falando isso. Cristãos genuínos são como o apóstolo Paulo, que deixaram as coisas que ficaram para trás e prosseguem para o alvo. Eles têm um alvo. Eles têm um destino, um caminho para perseguir, uma carreira. E prosseguir, como o apóstolo Paulo disse, e ficar à deriva são coisas opostas, são coisas que não tem nada a ver uma com a outra, uma é um oposto da outra. Então o que ele está dizendo é que pessoas que estão à deriva, elas precisam ter uma atenção enorme de que talvez elas não estejam no reino de Deus. E por que a persistência, então, essa persistência numa vida que está derivando no mar, né, da vida, que está derivando, está sendo levada por correntes, é uma evidência da não eleição, é o que ele está falando aqui, é uma evidência. Você tem que prestar atenção com muita diligência nisso, que isso é uma evidência que você não é um eleito, ou que você ainda não foi resgatado pelo Senhor. Então ele diz, prestem atenção para que no que vocês estão ouvindo, mantenham-se atentos. Em Hebreus 6, né, mais para frente, versículo 19, ele diz que homens assim, eles não têm uma âncora segura, e na verdade os cristãos que têm essa âncora. Ele fala, temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Então não é como aquele barco que ficou sem âncora e foi levado pelas correntes, pelo tsunami. Não, o cristão verdadeiro ele tem uma âncora, uma rocha. E aqui ele está falando sobre o perigo de você viver à deriva da palavra de Deus, porque você age como aquelas pessoas do avião. Esse aqui eu já ouvi, já conheço, já sei do Evangelho, já ouvi, já creio, já estou tranquilo. Vou lá ouvir mais um sermão, se der. E, na verdade, quando a gente faz isso, a gente não é como o apóstolo Paulo, que disse, sede meus imitadores, né, como eu sou de Cristo. E disse também em Filipenses 3,8, ele disse, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo. Ou seja, nada da vida vai me impedir de conhecê-lo, de conhecer mais do meu Senhor. Nada vai me tirar desse foco, dessa rocha, dessa âncora. Eu tenho uma âncora, eu não vou ser levado. Ele estava com os olhos fixos em Cristo. E ele considerava tudo como esterco perto disso. A Bíblia nos diz em Colossenses 2,9, versículo muito conhecido, diz que porque nele, no Senhor Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade de Deus está em Cristo. E o autor de Hebreus está dizendo, mantenha os seus olhos fixos nele, nesse Jesus. Tenham atenção em todo o tempo, todos os dias. E essas pessoas, mais uma vez, que o autor de Hebreus está falando, elas estavam sofrendo perseguição, estavam sofrendo prova, morte. Em Colossenses 2,3 fala, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em Cristo. Então, tudo que você precisa saber a respeito de Deus, tudo que Deus tem para falar para você, é sobre isso que Hebreus 1 fala. Fala sobre Cristo. Tudo isso, ele é a palavra definitiva de Deus para o mundo. É o que Hebreus 1 diz. Não tem mais nada para Deus dizer. Deus falou por último pelo seu Filho. Deus falou de muitas maneiras antigamente, pelos profetas, pelos patriarcas. Falou por visões, por revelações. Mas agora, por último, é o que diz Hebreus 1, ele nos falou pelo seu Filho, que é a revelação final de Deus, a expressão exata, o próprio Deus encarnado. E nele está a plenitude da divindade e todo o conhecimento. Então não tem mais nada a ser dito. Então, se nós fizermos um resumo, então, do capítulo 1, do primeiro capítulo de Hebreus, a Bíblia, no versículo 2, ela diz que Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. E é sobre isso que o Evangelho fala. Ele diz, o Evangelho fala sobre Jesus, ele não fala sobre mim, sobre você. Ele diz que Jesus fez o mundo, que ele é o resplendor da glória do Pai, e que ele é a expressão exata da sua natureza, no versículo 3. Continuando no versículo 3, ele diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Cristo. O Senhor Jesus faz isso. E essa é a pessoa que Paulo diz, eu mantenho os meus olhos firmes nisso, nessa pessoa.
Nele que é o Criador de todas as coisas, o mantenedor de todas as coisas. Eu quero conhecer mais a Ele. Paulo diz, eu reputo tudo por perda para conhecer mais a Cristo, para conhecer, meus olhos estão fixos nele, eu não me distraio, eu estou focado. E o autor de Hebreus, quando ele fala isso, ele fala de pessoas que estão à deriva. Ele não está falando com pessoas que não são cristãs, pelo menos nominalmente. Ele não está falando com o mundo, ele está falando com uma igreja, a igreja de Hebreus. No versículo 6 do capítulo 1, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos, os serafins, os querubins, todos os anjos, eles mantêm os olhos fixos no Senhor Jesus, nele. Eles vivem para adorar o Senhor Jesus. E diz, continua no versículo 8, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Senhor Jesus. Essa é a mensagem do primeiro capítulo de Hebreus. Deus nos falou por último em seu Filho, em Cristo. Ele é todas as coisas. Ele é o mantenedor, Ele é o Criador, Ele é o governador. Tudo se sustenta por Ele, tudo é para Ele, por meio dEle. É disso que o primeiro capítulo de Hebreus está falando. Ele é o proprietário do mundo, é o proprietário de todas as coisas que existem, porque tudo foi criado por Ele. Mas Ele não é só o proprietário, Ele é o governador, o redentor daqueles que foram chamados. E no capítulo 1, então, não tem ordem nenhuma, não tem nenhum mandamento. O capítulo 1, ele é uma declaração de tudo que Jesus é. Esse é o primeiro capítulo de Hebreus. Não tem nenhum mandamento, não está falando nada como nós lemos. É uma celebração da grandeza do Senhor Jesus. Então, e é assim também o Evangelho. O Evangelho não fala sobre mim, sobre o Gabriel, sobre você, não fala sobre ninguém. O Evangelho fala sobre o Senhor Jesus e somente sobre Ele. Ele não fala sobre minha necessidade, sobre a sua. Ele fala sobre o Senhor Jesus, sobre como Ele é grande, sobre como tudo está centrado nele. Ele é o centro de tudo. Então, um culto que é centrado nas necessidades dos homens é um culto profano, é um culto idólatra, pagão, blasfemo. Porque o Evangelho não fala sobre nós, o Evangelho é uma celebração da grandeza de tudo que Cristo é. Então, a gente volta para o nosso capítulo 2, com esse plano de fundo, tudo isso que foi dito sobre o Senhor Jesus no capítulo 1, e aí nós temos o primeiro mandamento desse livro. Depois de toda aquela celebração maravilhosa sobre o Senhor Jesus, sobre a sua divindade, sobre a sua grandeza, depois dessa grandeza infinita, a gente começa o capítulo 2 com o primeiro mandamento do livro. Ele diz, por essa razão, porque o Senhor Jesus é tudo o que nós falamos, por Ele ser o Criador, o mantenedor, o governador, a exata expressão de Deus Pai, o resplendor da glória de Deus, por Ele ser maior que todos os anjos, porque todos os anjos o adoram, porque Deus não tem mais nada para dizer. Por todas essas coisas, por essa razão, porque Deus falou por último pelo seu Filho, prestem atenção no que vocês ouvem a respeito dele. Prestem atenção, mantenham os olhos fixos, mantenham os ouvidos atentos. Todo o tempo da peregrinação de vocês, todo esse tempo que vocês estão aí, porque senão a vida de vocês vai estar à deriva. E a única maneira da nossa vida não ficar à deriva é nós sermos focados assim, com esses exemplos, que Hebreus está mandando, que nós vimos o apóstolo Paulo dizendo. E a única forma de nós não estarmos à deriva é com esse approach com o Senhor Jesus, com esse achego, de prestar atenção, de ter um ouvido, de ter os olhos fixos nele. Não como pessoas que pensam, eu vou ouvir mais um sermão, vou ler um pouco a Bíblia hoje, talvez. E isso não faz nenhuma diferença, não tem uma mudança de vida. Nesses últimos dias, Ele nos falou através do Seu Filho. Em outras palavras, ouçam o que Deus falou pelo Seu Filho. Ouçam essas coisas, fiquem atentos, é uma ordem. É a primeira ordem depois de tudo aquilo que foi descrito sobre o Senhor Jesus. Ele está dizendo, esse é o primeiro passo, é o mínimo que vocês devem fazer. É manter os olhos atentos. É dar atenção total, mantendo os olhos fixos, mantendo os ouvidos atentos à palavra de Deus, a tudo que foi revelado pelo Filho, que é a expressão exata de Deus. Então, deem atenção. Não façam disso algo comum, algo fútil, algo corriqueiro. Não pensem, mais uma mensagem, mais um sermão. Quem pensa assim, a Bíblia está dizendo, está à deriva, como aquele barco. Está navegando
como os homens ímpios navegam, sem âncora, sem destino, sem um alvo. Prossigo para o alvo, deixo as coisas que ficaram para trás, eu tenho um caminho, eu tenho um alvo, tenho um caminho para seguir. Quem faz isso está navegando como homens ímpios. Ele está dizendo, então, no livro de Hebreus, e chamando essas pessoas, prestem atenção. E é interessante que quando nós queremos ouvir alguma coisa, né, quando nós gostamos de alguma banda, de alguma coisa, nós nos preparamos para essas coisas. Como Spurgeon disse, quando você gosta, do mesmo jeito que ele disse, né, preparar para o sermão, e quando nós gostamos de uma banda, o que a gente faz? A gente provê para aquilo, a gente se prepara para aquilo. A gente vai atrás, compra o CD, que plataforma que vai estar essa música, eu preciso de internet, preciso de um som, preciso de todos os apetrechos para essas coisas, todas as coisas que eu preciso. Eu vou atrás disso. Se eu gosto de alguma coisa, eu vou atrás disso. Você não olha assim para essas coisas, olha, eu gosto dessa banda, se algum dia alguém colocar alguma música para tocar, eu vou prestar atenção, talvez eu escute. Não, você quer ter isso com você se prepara para isso. Então, quando nós temos interesse por algo, nós nos preparamos. Nós compramos o aparelho de som, compramos os ingressos, nós viajamos, nós pedimos uma música para um amigo, nós nos preparamos para ouvir. E é assim que funciona. Nós fazemos a provisão para ouvir aquilo. Eu preciso do som, da energia, da internet, do computador, do celular, preciso de um fone. Não é um acaso, não é uma coisa... talvez, quem sabe um dia, se alguém colocar para tocar, eu vou prestar atenção. Até um carro, eu vou comprar um carro, uma coisa que não tem nada a ver. Não, mas eu preciso ter um som no carro para ouvir a minha banda preferida. Senão eu não vou comprar o carro. Você não vai pensar, se um dia alguém decidir colocar um som no meu carro que eu comprei. Não, você faz todas essas preparações. Nós queremos um carro com som, um carro que esteja preparado. Se nós queremos ver as notícias, nós não ficamos andando pela rua. Quem sabe se alguém derrubar o jornal na rua, eu vou ler. Ou se alguém parar eu na rua e me falar, eu vou ler. Não, você não fica no acaso. Você liga a TV na hora certa, você prepara o seu dia. Você fica preparado para ouvir aquilo, você prepara todas as coisas. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Nós não esperamos que aquilo aconteça. Nós nos preparamos, nós fazemos provisão. Quando nós queremos ler os últimos livros, né, a gente vê essas pessoas ficam na fila. No dia antes do livro lançar, as pessoas ficam em filas. Elas se preparam, elas estão dispostas a sofrer por causa daquilo, a gastar o seu dinheiro, a gastar o seu tempo, a viajar. As pessoas não podiam esperar nem um dia para ler aquele livro. Elas ficam lá, eles querem ser os primeiros, né? Eles não esperam acontecer. Quem sabe um dia esse livro que eu quero ler, alguém derruba na rua, eu leio. Não. E quem tem uma vida espiritual assim, o autor de Hebreus está dizendo, a gente vê isso também nos Salmos, por exemplo, 63:1, ele diz, Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Ou seja, eu tenho anseio, eu estou com meus olhos fixos, como a gente cantou, levantai, ó portas das vossas cabeças, que vai entrar, você fica ansioso, prestando atenção naquilo. Então a pergunta é, o que você está ouvindo? Você tem feito provisão para quê? Você tem feito provisão para ouvir a palavra de Deus? Você prepara a sua semana, o seu dia com isso? Você se deleita, você anseia para ouvir a palavra de Deus? Você tem se preparado? Quando você veio para cá, você pensou, você veio para cá dessa forma, você veio assim? Quando você vai para o seu quarto com a sua Bíblia, você vai dessa forma? Você faz essa provisão? Você providencia que seja possível fazer isso? Você se dedica a isso? É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Aquilo que interessa para o coração do homem, ele dá atenção, ele faz provisão, ele se prepara. Como o mestre nos diz, o Senhor Jesus dá um exemplo em Mateus capítulo 6, verso 21, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ele está dizendo, não tratem casualmente do Evangelho, não tratem casualmente a revelação de Deus em Cristo, porque essa é a maior coisa que o ouvido humano já ouviu, como nós vimos no último sermão, essa é a maior coisa que o ouvido humano já ouviu, então prestem atenção nisso, na revelação, ele é a revelação, a exata expressão da glória de Deus. Como é que você pode tratar isso casualmente? Como é que nós podemos fazer isso? A não ser que isso seja uma expressão de que nós estamos à deriva. Só tem essa explicação. A única vida espiritual que não está à deriva é a vida espiritual concentrada nisso, com os olhos fixos nisso, na palavra de Deus, na expressão exata de Deus que foi revelada no seu Filho.
Então, em Hebreus 2, isso que a gente leu no versículo 1, tem uma urgência. Literalmente, ele está dizendo, é extremamente necessário que vocês deem atenção para isso. É isso, é fundamental. Não é apenas uma opção. Não, talvez, se algum dia acontecer, quem sabe se der alguma coisa errada. Não, não é uma opção. É extremamente urgente. Não é uma opção, se eu quero crescer mais espiritualmente, se eu quero ter mais algumas bênçãos espirituais ou não. Você quer ser maior espiritualmente ou não. Ele está dizendo, não, isso aqui é uma questão de estar no caminho ou estar fora dele. Você está prosseguindo para um alvo ou você não tem um alvo? Você está ansiando pela palavra de Deus ou você não tem? Você está sendo levado, você está à deriva. Você está sendo guiado por Deus, você está à deriva no mundo. É isso que ele está dizendo, uma coisa simples. Não é que quando você está enfrentando uma crise, você vai correr, então, deu problema, o avião está caindo, agora eu vou correr, vou perguntar para a aeromoça como que o assento vai fazer, como é que vai funcionar. Não vai dar tempo. Para descobrir, que tudo aquilo que foi dito, agora, devia ter prestado atenção. No momento que o avião já começou a balançar. Ou quando ele já aterrissou na água, aí você vai descobrir como é que tira o banco. Ou achar que vai ter alguém, que deveria ter alguém lá para te ajudar, deveria ter alguém aqui para me instruir, porque eu não prestei atenção. Essa não é uma palavra para alguns cristãos, é a palavra para todos os cristãos. É extremamente necessário vocês darem atenção a Jesus, a sua palavra, aos seus meios de graça, e colocar nele o coração o tempo todo, todos os dias da sua vida, manter o olhar fixo no Senhor Jesus. Ele está falando para essas pessoas, algumas dessas pessoas elas estavam sendo perseguidas, estavam sendo mortas, e ele vai dizer para essas pessoas não deixarem de se congregar. Hebreus 10, 25, as pessoas estavam morrendo, ele vai dizer, não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ou seja, as pessoas estavam morrendo, não deixem de se congregar. Ele vai dizer que alguns deixaram de se congregar, mas por quê? Porque não era conveniente. Alguns deixam de estar no culto por motivo tão banal, Está em casa, vai ser cansativo, já ouvi o sermão, já estou tranquilo, não faz sentido. Quando der, se for muito conveniente, eu escuto uma mensagem. Apesar desse ser um meio de graça, que Deus nos deu, comunhão com os irmãos, o culto, ouvir a palavra de Deus, apesar de ser um mandamento de Deus, eu não preciso muito disso, não estou muito afim. Apesar de Deus estar mandando eu fazer isso, não estou muito afim. Deus não sabe de tanto, Deus não sabia, não sabe do que ele está falando. Então, o autor de Hebreus repreendeu essa igreja, repreendeu essas pessoas que estavam sendo perseguidas e mortas por causa do Evangelho. Ele disse, não deixem de se congregar, como fazem alguns. Ainda mais agora que nós vemos que é chegado o dia do Senhor. E esse não é um comando isolado em Hebreus. Próximo capítulo, Hebreus 3:1, ele diz, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. A mesma coisa que Hebreus 2:1, ele vai repetir isso várias vezes. Mantenham os olhos fixos nele. Não deixem a vida de vocês vagar à deriva, sem uma âncora, sem um caminho, sem um alvo. Ouçam-no, considerem o que ele disse. Mantenham o foco sobre ele, sobre Jesus. Fiquem perto dele. Mantenham ele em suas mentes todos os dias. Mantenham seus ouvidos atentos, prontos para ouvir, ansiosos para ouvir. Mantenham ele em seus pensamentos todos os dias. Hebreus, mais para frente, Hebreus 12, versículos 1 e 2, ele diz, corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta, com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, a salvação dos eleitos, em troca dessa alegria, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Ou seja, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não, vocês não estão à deriva. Quando vocês estão com os olhos fixos em Cristo, vocês estão correndo, vocês estão seguindo para o alvo. Vocês não estão deixando, quando for conveniente.
Não. E essa é a coisa mais importante da vida de vocês. E essa é a correção. Corrijam os olhos de vocês, que estão sobre muitas coisas. Fixem os olhos sobre Cristo, corrijam o olhar de vocês. Considerem Cristo, ouçam Cristo. E essas pessoas estavam, mais uma vez, sobre perseguição, mas ele está dizendo, um filho de Deus não pode achar isso um fardo. Um filho de Deus, está escrito, ele sofreu por nós. Tomem a sua cruz e me sigam. O Senhor Jesus fala disso várias vezes. Então isso não pode ser um fardo, porque ele disse que o fardo dele é leve. Se você acha pesado, quem que está falando a verdade? E isso está à deriva, acaba em destruição. Vamos ler. Então ele está dizendo que todos os leitores da igreja que recebiam essa carta, né, e todos nós devemos ouvir a Cristo, ouvir a palavra de Cristo, considerar Cristo, manter os olhos fixos em Cristo. E esse é o primeiro mandamento do livro de Hebreus. Deem atenção, mantenham-se nesse foco. E agora, esse é um mandamento difícil, queridos? Será que isso é difícil? Ele está dizendo, ouçam, consideram, vejam, façam provisão para ouvir, se preparem para ouvir, arrumem o seu tempo de tal maneira que a sua mente, o seu coração vão estar fixos nisso. Não são coisas difíceis, né? A menos que nós não desejamos de fato fazer. O primeiro mandamento do livro não é, façam algo difícil para Cristo. Sejam mártires. Ele não está falando isso. Pensem em algo muito difícil. Não. Ele está dizendo, prestem atenção. Considerem diligentemente, prestem atenção. Tenham os olhos fixos nisso. E se até isso para você é um fardo pesado demais, manter os olhos fixos, os pensamentos fixos, ele não está dando nenhum mandamento difícil. Ele não está ordenando que eles façam um trabalho pesado. Ele está dizendo, mantenham o foco de vocês nele, façam provisão para isso. Está reunido em torno da palavra de Deus. Façam provisão na sua casa. Você tem um tempo com Deus, meditar, se debulhar na palavra de Deus. É isso que ele está falando, uma coisa simples. Façam provisão para nas suas casas vocês terem isso. Não ouçam o Evangelho de uma maneira casual. Nunca pensem, eu já conheço o Evangelho. A Bíblia nos exorta disso várias vezes. Examine-se em si mesmo para ver se vocês estão na fé. E todas as nossas mudanças espirituais, né, o crescimento espiritual, ele flui, todas essas coisas, toda a nossa vida espiritual, todos os benefícios, eles fluem disso, de nós estarmos com os olhos fixos em Cristo, de nós darmos atenção para o que Ele fala. O Senhor Jesus orando, Ele falou, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. É assim que nós somos santificados, que nós crescemos na palavra, ouvindo o que foi revelado, por último, o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Ou seja, contemplando, como que nós somos transformados? Contemplando a glória do Senhor, contemplando o Senhor Jesus, dando ouvido, prestando atenção, com os olhos fixos no Senhor Jesus. É assim que nós somos transformados, de glória em glória, não de fracasso em fracasso, não de vento em vento, não de deriva a deriva, de glória em glória. Somos transformados na sua própria imagem. Isso é a santificação. Deriva disso, esse é o começo da santificação, você manter os olhos fixos no Senhor Jesus. Por isso que ele diz, prestem atenção, e o autor de Hebreus, ele está dizendo, porque senão, se vocês não prestarem atenção, vocês estão negligenciando tão grande salvação, uma grande salvação. Você não pode ouvir e tratar essas verdades com casualidade, sendo levado pelas ondas. Você está à deriva. Vem uma pessoa, fala uma coisa, isso aí, vem outra pessoa, não, então vamos. Não, você não está firmado na rocha, você não tem uma âncora, como aquele barco é levado. Onde a corrente levar, levou. Então, no primeiro capítulo, ele se destina a isso, ele fala das maravilhas de Cristo. E o capítulo 2, ele não fala sobre um fardo, né, uma casualidade, uma coisa que pode acontecer ou não. Não, ele fala, olhem para Cristo, deem atenção, coloquem nele. Por causa de todas essas coisas, ele te faz respirar, ele mantém todas as coisas, ele governa cada molécula do seu corpo, todo o universo, ele faz funcionar, ele governa todas essas coisas, tudo está sustentado sobre ele. Nele nós nos movemos, existimos e somos. Nele está a grande salvação, ele é o nosso Redentor maravilhoso. Os anjos louvam ele.
Ele é o amado do céu. Então mantenham os olhos fixos nele, prestem atenção nele. Então ele diz agora no versículo 3, do que a gente leu, Hebreus 2, 3, ele diz: agora, se sabendo tudo o que vocês sabem a respeito dele, vocês não conseguem, vocês não fixam a sua mente nele, o coração, então ele diz no verso 3, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Como é que nós vamos escapar? Essa postura negligente, como é que nós vamos escapar? Vocês acham que vocês vão escapar? Se você opta por não ouvir a Cristo, todos os dias atentamente, considerar o que Ele diz, Ele é a exata expressão de Deus, Ele é o resplendor, é o Criador de todas as coisas. E se você achar isso entediante, se você olha para isso e, mais um dia, talvez, quem sabe. Nós estamos falando de Deus, o Criador de todas as coisas. E se você olha para isso e boceja, você então está negligenciando uma tão grande salvação. Você não faz parte do que o Mestre disse em João 7, o Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, ele diz, o Senhor Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, se você não tem isso, se você não consegue manter os seus olhos fixos, atenção todos os dias ao que o Senhor Jesus está dizendo, então você está à deriva. Então a questão é, por que alguém faria isso? Por que alguém escolheria ficar à deriva? Se a pessoa acredita que ele é tudo o que a Bíblia diz que ele é, e tudo que o autor de Hebreus disse que ele é, por exemplo, no capítulo 1, ele é o grande Salvador, o Redentor do mundo, dos seus eleitos, aquele que é adorado pelos anjos, o amado do céu, os anjos louvam ele todo o tempo. Se ele é tudo isso, se alguém declara com seus lábios, que Jesus é tudo isso, por que não daria atenção para ele? É o próprio Deus. Por que não manter os olhos fixos em Jesus? Por que não considerar o que ele nos disse, o que ele nos revelou? A única razão seria que você não acha ele importante o suficiente para ouvir o que ele tem para dizer. Você não acha ele importante para considerar, para fixar os seus olhos e conhecer mais dele, crescer de glória em glória espiritualmente, ser transformado na imagem dele. João 17, verso 3 diz, a vida eterna é esta, ou seja, o reino de Deus, a vida eterna, o que nós vamos fazer na eternidade? A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, se a vida eterna é isso, é conhecer a Deus, é conhecer o Senhor Jesus, é estar eternamente com os olhos fixos nele, conhecendo mais dele, dando atenção para o que ele fala. Se a vida eterna é isso, e se isso para você aqui é uma coisa entediante, é uma coisa que é um tédio, então por que você teria vontade de estar no céu? Se o céu é isso, o céu é conhecer mais de Cristo, conhecer mais de Deus. Se você não quer conhecer mais de Deus aqui, imagina eternamente, para toda a eternidade. Seria um tédio eterno para você ouvir a palavra de Deus eternamente, conhecer mais de Cristo para todo sempre, para toda a eternidade. Mas a questão é o seguinte, a gente consegue fixar os nossos olhos em qualquer coisa que interessa para a gente. Essa é a questão. Como o Senhor Jesus disse, onde está o seu coração, o seu tesouro está ali, no seu coração está o seu tesouro, que você considera valioso. Ali que está o seu coração, ali que está o seu tempo dedicado, ali que está as suas provisões. Você consegue ficar ouvindo a vida toda, todos os dias, coisas que te interessam. Você consegue. E a única explicação, o autor de Hebreus está dizendo, qual que é a explicação disso? É que você despreza uma tão grande salvação, se você faz isso. E que tudo isso que foi dito no capítulo 1 sobre o Senhor Jesus, isso não causa impacto nenhum em você. Que Ele é o Criador, o governador de todas as coisas, que tudo se converge nele, que tudo é para Ele, que Ele é o resplendor da glória de Deus, isso não significa nada. Você ouve Ele e faz como aquelas pessoas no avião ouvindo o comissário. Quem sabe eu não estou em perigo, quem sabe um dia o avião não vai cair, está tudo bem. Quem sabe se o avião estiver caindo, eu vou pensar nessas coisas, vou achar alguém para me ajudar.
Então ele está dizendo, considerem, porque senão, se a vida de vocês é caracterizada por estar à deriva, você vê, ele está falando sobre gente que acreditava, que dizia que cria no Senhor Jesus, que faziam parte da igreja, que diziam ter crido no Evangelho. É disso que ele está falando com a igreja de Hebreus. E se a vida de vocês, então, está à deriva, ele está dizendo, então vocês negligenciaram uma tão grande salvação. E essa verdade nunca foi verdade cara ao coração de vocês. Isso nunca foi caro para vocês. Vocês acham muitas outras coisas capazes de fazer vocês ouvirem, vocês fazerem provisão, vocês dedicarem o seu tempo, vocês pararem para ouvir, prestarem atenção, dedicar dinheiro, dedicar tempo. Mas isso não. Por quê? Porque vocês estão negligenciando uma tão grande salvação. É que, na verdade, né, o que ele está dizendo é o seguinte: o que difere um cristão de um não cristão, de alguém que nasceu de novo, de alguém que está em Cristo, é que quem está em Cristo considera Cristo como alguém extremamente valioso, considera Ele como o maior tesouro que existe. Como o Senhor Jesus descreve isso, Mateus 13, 44 a 46, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro, escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, ele vai, volta, vende tudo o que tem para comprar aquele campo que ele escondeu, aquele tesouro. E o reino dos céus também é semelhante como um homem que negocia e procura boas pérolas. E quando ele encontrou uma pérola de um grande valor, ele foi, vendeu tudo o que ele tinha e comprou a pérola. Como o apóstolo Paulo disse: eu deixo todas as coisas para trás, tudo é considerado como esterco, porque isso aqui é um tesouro eterno. Como diz Colossenses 2:3, nele, no Senhor Jesus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então o salvo diz: eu não considero a minha vida como preciosa, perto de proclamar as grandezas de Cristo. Esse é o padrão da palavra de Deus para os salvos. É isso que a palavra de Deus diz que um salvo faz. Eles consideram com diligência, eles têm os ouvidos atentos e os olhos fixos no Senhor Jesus. O que caracteriza um eleito é isso. É que Cristo, para ele, é extremamente valioso. Então, ele faz provisão para ouvir Cristo, para estar com Cristo, para dar ouvidos ao que Cristo diz. E isso é uma evidência, né, de que a pessoa é salva. Agora, se Jesus não é isso para essa pessoa, e se a vida dessa pessoa está à deriva, isso é uma evidência, né, de que toda essa brincadeira, todo esse desleixo, todo esse tédio em ouvir a palavra de Deus, tudo isso vai acabar em destruição, como diz o autor de Hebreus. Está à deriva para a perdição. Então ele argumenta, né, ele está dizendo no capítulo 1, Jesus é totalmente atraente. Ele é tudo no qual nossas mentes deviam fixar, né? O Criador de todas as coisas, o mantenedor, o governador, tudo se converge nele. E nos últimos tempos Deus falou pelo seu Filho, e o Pai não tem mais nada para dizer. Então, se você não acha, né, que a revelação perfeita de Deus, se você acha que isso não é suficiente, o próprio Deus encarnado, então não tem mais nada para dizer para você. Ele é a expressão exata de Deus. Nele habita corporalmente toda a divindade. Então, a vida cristã, em primeiro lugar, é uma vida de contemplação, de ouvir o Senhor Jesus, de contemplar o Senhor Jesus, de considerar o que Ele diz. E isso acaba guiando toda a sua vida, como a gente viu, e é isso que guia toda a nossa santificação, toda a nossa vida, todas as coisas da nossa vida são impactadas. Essa é a nossa âncora, é a nossa rocha. Sem isso, nós ficamos à deriva, como aquele barco. Todo o resto da vida cristã, ela cresce nisso, nesse ponto, de que os seus olhos estão fixos nele. Então, os meios de graça, para nós, eles são fundamentais. Então, ele está dizendo, por esse motivo, prestem atenção no que temos ouvido para não nos afastarmos, para não ficarmos à deriva. Quem não está com os olhos fixos, com os ouvidos atentos, está à deriva. E tem uma série de maneiras, então, da gente perder o nosso lugar que nós achamos que nós temos. Como aquele barco que ficou à deriva.
Tem várias maneiras e o barco foi levado. Não precisou fazer nada, não precisou ninguém guiar o barco, não precisou de nada. É só ficar parado. É só cruzar os braços, se entediar. Não precisa fazer nada. Você entende isso? O oceano faz toda a parte, o mar faz toda a parte. Não precisa fazer nada, é só você parar. Se os seus olhos não estão fixos no Senhor Jesus, então você está à deriva. As ondas estão te guiando sem rumo. Para onde as correntes te levarem, você vai. Mas o problema é que o autor de Hebreus está dizendo que essas correntes, se você não está firmado na âncora, na rocha, o destino disso é destruição. Você está sendo levado para a perdição. Então você não precisa abandonar o cristianismo. Você não precisa... Hebreus não está falando disso. O autor de Hebreus não está falando com pessoas que abandonaram o cristianismo. Não quero saber, não vale nada isso aí, tudo perca de tempo. Não precisa fazer isso. Ele está dizendo, muitos de vocês que estão aí na igreja, que dizem que foram salvos, vocês estão à deriva. Por quê? Porque vocês não estão dando ouvidos ao que o Senhor Jesus tem para dizer. Vocês não estão com os olhos fixos nele, vocês não estão prestando atenção. Vocês não estão vivendo assim. Hebreus 10, 32, 35, ele diz, lembrem-se dos dias passados, quando depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Então, lembre-se disso, porque vocês não apenas se compadecem dos encarcerados, mas também vocês aceitaram com alegria a expropriação dos seus bens, porque vocês sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, por causa desse patrimônio, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Então não jogue fora essa confiança. Muitas coisas sutis vão acabar revelando essa terrível verdade de um coração não estar fixo em Cristo. São coisas pequenininhas, são coisas sutis. Então, um sofrimento, uma descoberta de uma doença terrível, ou descobrir que as pessoas não gostam muito de mim, se eu sou fixado em Cristo, meus colegas, meus companheiros, tantos problemas familiares, conjugais, algo duro na nossa vida, e você começou a se perguntar se vale a pena ficar. A gente começa a se perguntar, ficar focado como o apóstolo Paulo estava. Eu tenho meus olhos fixos, eu estou indo para o alvo, tudo como perda. Vale a pena isso? São coisas pequenininhas. Você vê que não precisa fazer muita coisa para se afastar, são coisas pequenas, coisas do dia a dia. Você só deita no barco, o resto o mar faz. O mar te leva para longe. Você é levado, você se afasta. E às vezes isso acontece porque o que trouxe aquela pessoa foi a novidade, foi algo excitante. Como aquela aeromoça dizia, isso aí vai virar uma mochila jato. Aí as pessoas vão prestar atenção, uma coisa excitante, uma novidade. E você gostou da companhia das pessoas, você gostou do ambiente, da música, da comida, mas depois você descobriu que viver para Cristo é uma vida completamente nova, é morrer para o mundo. Então aí você fica à deriva. Isso aí, já criei no Evangelho, precisa disso. Depois que você aprendeu que Deus nos ama, não para nós sermos pessoas que ficam à deriva, escravizadas, levadas por qualquer coisa que venha, qualquer vento, até coisas lícitas, como o trabalho, como a amizade, você percebeu que começou a não ficar satisfeito em tudo que Cristo é, na palavra de Deus. Ou então você não está disposto a sofrer, como o autor de Hebreus diz, em Hebreus 11, 25, a mesma coisa que Moisés. Ele fala sobre Moisés, capítulo 11, verso 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O Moisés não ficou à deriva. Ele ficou encontrando, ele não ficou lá no Egito pensando, mas eu sou o príncipe do Egito, tem coisas que eu tenho que fazer. O vovô, o faraó, não vai gostar. O vovô vai ficar bravo. Ele não ficou dando desculpas. Hebreus 11, 26 diz, ele entendeu
que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza muito maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Então, porque ele tinha a recompensa da comunhão com Cristo, então ele ficou com os olhos fixos. Ele se focou, ele ficou com os olhos fixos, ele prestou atenção diligentemente naquilo. E essa é a mensagem que Hebreus repete do livro todo, até o fim. Ele está dizendo, você pode estar na igreja, mas tudo isso é casual para vocês. É uma coisa que vocês não fazem provisão para ouvir, vocês vão se der. Mesmo a reunião de vocês, né? Vocês têm abandonado, é o que o autor de Hebreus fala, vocês estão deixando de se congregar. Você só vai se tudo funcionar de acordo com aquilo. E é isso é verdade na nossa casa também, é só um reflexo do que acontece na nossa casa, porque é a expressão, né, do que acontece. E ele está dizendo que tem muitas maneiras fáceis da gente ficar à deriva no mundo e negligenciar uma tão grande salvação e um tão grande Salvador. É isso que ele está dizendo. Você pode ficar à deriva sem fazer nada. Simplesmente deitar no barco, não fazer nada. Você pode dizer, mas eu não fiz nada terrível. Você não fez nada. E é esse que é o problema. Você não fez nada e o mar te levou, o vento te levou, a corrente te levou. Por isso que a vida com Deus é assim. Você não precisa negar o Evangelho, dizer que não crê nele. Você simplesmente precisa se distrair. Você precisa sentir tédio e não manter os olhos fixos. Tirar um cochilo, você fica à deriva. O mar te leva. Basta só você entrar no barco, não fazer nada, você vai ser levado para longe, para a morte, para a destruição, é o que ele está falando. Simplesmente porque você não fez nada. Sem uma âncora segura que está fixada em Cristo, na palavra, você fica à deriva. Hebreus 6,11 diz, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Essa é a marca dos filhos de Deus. Eles nunca estão à deriva. Ou seja, você só tem plena certeza da salvação, da sua vocação, se aquilo que acompanha a sua vocação estiver na sua vida. Todo esse deleite em Cristo, do que Cristo é. Todo esse anseio. Então não sejam negligentes, mas imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, fica aquela pergunta, por que a maior parte das pessoas, então, tem uma vida casual com o Evangelho? Tem um compromisso casual com a igreja? Com a meditação diária em casa? Porque está muito ocupado. Porque o tesouro dele está em outras coisas. É isso. Não é nada muito terrível. Porque eu estou com preguiça. Não estou afim. Porque eu fico distraído. Na hora da mensagem, estou distraído. Imagina em casa sozinho. Se aqui na igreja, que tudo nós viemos aqui para isso, para ouvir a palavra de Deus. Se aqui você fica distraído durante 1 hora, imagina na sua casa, você tem tudo na sua mão, todas as distrações do dia a dia. Fica distraído. Imagina em casa sozinho, com o celular na mão. Então, se alguém não consegue manter suas mentes fixas em algo durante 1 hora, num ambiente completamente focado nisso, imagina em casa. Imagina a gente pensar que essa pessoa não consegue ficar 1 hora com os olhos fixos em Cristo, completamente focados na palavra de Deus. Imagina o resto da semana, imagina o resto da eternidade. Como é que vai ser isso? Então, muitas pessoas vão esfriando. Elas vão ficando à deriva por causa de coisas casuais. Muitas pessoas sentem dor de cabeça lá na quarta-feira. Mas acho que esse domingo acho que não vai dar. Estou com dor de cabeça, não estou bem. Meu carro quebrou. Andar de ônibus é inconveniente. É difícil, muito tempo. Então, a distância é complicado. Não é fácil. É motivos fúteis. Lembre-se o que ele falou no capítulo 1. Estamos falando de Cristo, do autor e consumador da nossa fé, do amado do céu. Hebreus 10, capítulo 25, capítulo 10, versos 25 a 27. Lembrando que aquelas pessoas estavam sendo assassinadas, e ele disse, não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Eles estavam sendo assassinados. Então, a distância. Não, eles estavam sendo mortos. E o autor de Hebreus está falando, revelado, inspirado por Deus, não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos
admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Isso é terrível. Então não deixem, porque é assim que a maioria das pessoas vivem a vida espiritual fútil no mundo, à deriva, sendo levada de cá para lá, de lá para cá. E por causa dessas coisas, do cansaço, do trabalho, da escola, do tempo, eu não oro mais como eu devia orar, eu não debruço mais na palavra de Deus como eu devia, eu não faço provisão para o culto, não tenho tempo para a palavra de Deus, de maneira que Cristo seja honrado, né? E nós mostramos nosso desprezo, né? Como nós fazemos aquilo de maneira casual. É por isso que Spurgeon disse, o pastor ele tem que se preparar 40, 50 horas, mas como você se preparou? Você se preparou para ouvir a palavra de Deus? Para ficar com os olhos fixos no Senhor Jesus? Como você se preparou? Quais eram as suas expectativas? Era como Paulo? Ele diz, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Você é assim? Ele diz, Paulo continua, na verdade considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Porque, por causa dele, perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo. Então, as razões ele já deu. Deus já não deu, ele deu as razões. Mantenha os olhos fixos no meu filho. Por quê? Ouçam o meu filho. Porque ele é a expressão exata do meu ser. Ele é a minha última revelação. E Deus falou isso diretamente do céu. Deus falou isso com voz audível. Mateus 17:5, Deus falou apenas 2 vezes assim, que deu para todo mundo ouvir a voz dele. Ele fala, Mateus 17:5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, me agrado. Escutem o que ele diz. O próprio Deus falou em voz audível, isso, uma nuvem, uma teofania. Escutem o que ele diz. Esse é o meu filho amado. Todo o meu deleite está nele. Vocês querem se achegar a mim? Ouçam o que ele diz. Mantenham os ouvidos atentos. Prestem atenção. Diligentemente no que ele diz. E o que Deus disse foi isso. Ouçam ele. Coloquem toda a atenção de vocês nele. Façam dele o centro da vida de vocês. Mantenham os olhos fixos nele. Então, se vocês não acham ele suficiente para considerar, para fixar os olhos, se ele não é suficiente, então, se nós pensamos assim, nós estamos perdidos, porque nós negligenciamos tão grande salvação. É o que nós lemos. Se você não ouvir a revelação que eu dei pelos anjos, se não ouvir essa revelação, ou seja, do Antigo Testamento, pelos profetas, imagina, então, desprezar o meu filho amado. Se não ouvir essas coisas, gerou punição. Imagina desprezar o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele que é a exata expressão do que eu sou, o resplendor da minha glória. Imagina desprezar isso, então. Então, a Bíblia não está dizendo que se você vive uma vida assim, você perde algumas coisas espirituais, se você vive à deriva, se você não tem os olhos fixos, que você perde alguns benefícios, que você não cresce como deveria crescer. Ele está dizendo, preste atenção, porque senão você vai ser destruído. Foque-se na palavra de Deus, na verdade de Deus, na comunhão com Cristo, na comunhão com os santos, porque se vocês não fizerem isso, você vai derivar para a destruição. Essa é a mensagem desse livro, do que a gente leu, como uma folha no rio, que é levada daqui para lá, como um peixe morto. O peixe morto é um exemplo muito bom, porque ele estava morto, ele não lutou contra a corrente, ele não remou, ele não tinha um alvo, ele não tinha uma direção, os olhos fixos, ele foi levado pela corrente. Assim é a vida de quem não tem os olhos fixos em Cristo. Eles não estão lutando contra o rio, não estão lutando contra as correntezas, contra os ventos, eles estão mortos à deriva.
Por isso que Hebreus insiste nisso, em várias vezes. Hebreus 2, verso 1, como a gente leu. Por isso é preciso prestarmos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Hebreus 3, verso 1. Portanto, meus irmãos, sede participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Hebreus 3, 13 e 14. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, é agora, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Hebreus 4, 14, todo o livro de Hebreus fala sobre isso. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Hebreus 5, 11, a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficam com preguiça de ouvir. Então é difícil de explicar. O autor de Hebreus está dizendo para aquela igreja. Hebreus 10, 23, mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu ela é fiel. E ele vai terminar o livro com isso, insistindo na mesma coisa. Hebreus 13, verso 22, um dos últimos versículos. Irmãos, eu lhes imploro, eu lhes peço, eu lhes rogo que vocês prestem atenção com toda a paciência no que eu disse nessa carta, pois ela é curta. Hebreus 12, 25 diz: tomem cuidado para não rejeitarem aquele que fala, pois, como não escaparam os que se recusaram a ouvir quem os advertia na terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que nos adverte do céu. Ouçam ele. Esse é o meu filho amado, ouçam ele. Então, quem dirá nós? O que você vai dizer para Deus naquele dia? Que o filho dele não era belo o suficiente para manter os olhos fixos? Para você dar ouvido? Para você prestar atenção? O fato dele ser o Criador, o Governador, o Redentor, isso não era suficiente para você, para competir com a sua atenção, da sua mente, dos seus olhos? Ele era algo casual, era uma coisa casual do dia, que acontecia de vez em quando, um acaso. Será que alguém vai ter coragem de dizer para Deus isso um dia? O seu filho que você tanto ama, o resplendor da sua glória, a exata expressão do seu ser, esse não era suficiente para manter a minha atenção, para manter os meus olhos fixos. Por isso nós temos que ter atenção e manter os nossos olhos fixos. Todo o livro de Hebreus é para inculcar isso na cabeça das pessoas, para inculcar tudo o que Jesus é. Então, em primeiro lugar, um resumo rápido do livro de Hebreus, ele fala dos profetas, que nos profetas Deus revelou, mas em Jesus a revelação é perfeita, porque ele é o próprio Deus. Em segundo lugar, ele diz que os anjos foram enviados por Deus para serem servos, ministradores, mas Jesus, ele não é só um servo, ele é o Filho amado de Deus, ele é o seu Filho unigênito. Em terceiro lugar, o autor de Hebreus vai dizer uma vida de santidade foi ensinada na antiga aliança, as pessoas precisavam ficar com ouvidos fixos nisso. Isso foi, Deus ensinou para Israel o caminho, a verdadeira lei, uma vida de santidade. Mas Jesus, ele é a própria vida. Eu sou a vida eterna. Ele é a nova aliança. Ele não aponta para a verdade, ele é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Em quarto lugar, o autor de Hebreus diz: o tabernáculo feito por mãos de homens, por mãos humanas, simbolizava uma presença de Deus entre o seu povo. Mas Cristo, ele é Deus entre nós. Ele é o Emanuel. Ele é o próprio Deus encarnado. Em quinto lugar, o reino de Deus, o reino nas eras passadas, a revelação de Deus sacudiu o Sinai e as pessoas ficavam apavoradas. Mas em Jesus, ele nos deu um reino que não poderia ser abalado. Em sexto lugar, o livro de Hebreus vai falar que ele disse ao sumo sacerdote Arão: ofereceis sacrifícios, vez após vez, ano após ano. Então as pessoas tinham que ir lá fazer os sacrifícios, estar atentas àquelas coisas. Mas agora Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote sem pecado. Ele ofereceu a sua vida de uma vez por todas. Então mantenha os seus olhos fixos nele. Em sétimo lugar, o autor de Hebreus diz: olha, o sangue de touros, de bodes, foi derramado por séculos e séculos. E Deus não queria que ninguém desprezasse aquilo. Aquilo devia ser feito com reverência,
com temor, com adoração. Mas o sangue precioso de Cristo não é como o sangue de touros e bodes. Aquilo era só um símbolo. Aquilo não podia lavar o pecado de ninguém. Mas o sangue do próprio Deus foi derramado. Ele obteve uma redenção eterna por vocês. Então mantenham os olhos fixos nele. Por causa disso, por causa dessas coisas. Em 8º lugar, ele diz: Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Deus revelou a lei através dele. Mas Jesus Cristo não é só um fiel servo. Ele é Deus. Mantenha os seus olhos fixos nele. Em 9º lugar, ele diz: Josué, ele conduziu o povo para a terra prometida. Mas aquilo era só uma sombra. Ele conduziu o povo para a terra prometida, mas era uma sombra do nosso descanso. Do Senhor Jesus, ele é o nosso descanso sabatical. Isso que o autor de Hebreus vai dizer. Ele é tudo o que Deus tem para nós. Em 10º lugar, o autor de Hebreus vai dizer que Jesus é tudo aquilo que Abraão desejava. Abraão era um grande homem de fé, mas Jesus era o que ele desejava. Ele mantinha os olhos fixos. Ele era profeta, rei e sacerdote, o Senhor Jesus. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Então nada é casual no Evangelho. A ideia de estar num culto, como quem olha para aqueles comissários, isso aí eu já ouvi. Mais um sermão. Vamos lá, vamos ouvir mais um sermão. Essa ideia, se você pensa assim, você não entendeu nada. Você está à deriva, como aquele barco que foi levado. E é isso que o autor de Hebreus diz, do começo ao fim. E se isso não tiver um fim, é uma evidência que você está se afastando para a destruição, como aquele barco se afasta da orla da terra, sem guia, sem âncora. Mesmo que você pertença à igreja, que essa carta foi enviada, se você está à deriva, você não passa de um cristão nominal. Para terminar, o último versículo, Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Cuidado. Não negligenciemos tão grande salvação. Cuidado para não ficar à deriva. Que Deus nos guarde de ficar à deriva e que nos encha por essa sede, que nós possamos ter os nossos olhos fixos nele, que é a expressão exata de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra rica e viva, Senhor, sua palavra revelada. Te agradecemos pelo seu Filho, que é a exata expressão do seu ser, o seu Filho amado, o resplendor da sua glória, que os anjos o adoram, que nós possamos o adorar também, Senhor, com reverência, que nós possamos ser transformados de glória em glória no conhecimento do seu Filho, que o mundo, Senhor, possa ficar para trás, que nós possamos deixar as coisas para trás, que nós possamos prosseguir para o alvo, que nós possamos manter os nossos olhos fixos no seu Filho, como o Senhor disse, é o meu Filho amado. Ouçam ele, que nós possamos ouvir o seu Filho, que nós possamos não tratar isso de maneira casual, que isso não seja um acaso nas nossas vidas, que isso seja o nosso tesouro maior, o seu Filho amado, o amado dos céus, que ele possa ser o nosso amado, que nós possamos nos alegrar nele, somente nele, possamos ter os olhos fixos nele. Não nos deixe à deriva, Senhor, não deixe ninguém ficar à deriva. Incendeia os nossos corações, Senhor, para amarmos a Ti, amarmos a Tua palavra, manter os olhos fixos em Ti, que esse fogo possa nos transformar, Senhor, que Seu Espírito possa nos convencer do pecado, Senhor, que nós possamos nos arrepender, nos voltar para o Senhor. Não nos deixe à deriva, Senhor. Chacoalha nós, Senhor, para que nós possamos olhar para o Senhor e que não nos negligenciemos tão grande salvação que o Senhor fez no Senhor Jesus, no Seu Filho que morreu por nós. Guarda isso nos nossos corações, Senhor, que isso possa transformar nossas vidas, que nós possamos fazer provisão para ouvir a Tua palavra, para estar contigo, para conhecer mais de Cristo. Transforme nós, Senhor, pelo Seu poder, pelo Seu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos todas essas coisas, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que toda a glória, toda a honra, toda a majestade, todo o poder, tudo converja para o Senhor Jesus.
que é o autor e consumador da nossa fé. Tudo nós te oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder